connosco a professora doutora Marta Tavares Silva, é membro da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, a APIC, e também médica cardiologista de intervenção. Obrigada por juntar-se a nós. Obrigada eu. Obrigada, Sra. Doutora. É sempre um privilégio recebê-la. Portanto, vamos falar então desta campanha Saúde do Coração. De facto, não tira férias. E porquê que o verão pode ser um período de maior risco para a saúde do nosso coração? De facto, o período das férias é um período em que as pessoas muitas vezes saem da sua rotina. E é fácil esquecermos, portanto, as rotinas propriamente ditas. Por exemplo, nos doentes que fazem medicação, esquecerem-se de tomar a medicação ou não tomarem a horas. E isso é muito importante na doença coronária que seja mantido. Portanto, é importante que os doentes não saltem horários de medicação e que façam a medicação de forma correta. Outra coisa também que acontece no período de férias é, muitas vezes, a pessoa também mudar outras rotinas. Por exemplo, pessoas que praticam atividade física e nas férias, agora não vamos fazer nada. Relaxam, não é? Exatamente. E o período das férias até é um período bom, porque é um período em que supostamente estamos menos estressados, estamos com a família, portanto até temos mais tempo para praticar até outro tipo de atividade física, mas que também pode ajudar e que é recomendado. Em relação ao calor, quando o tempo está muito quente, aqui uma questão mais física, o nosso coração tem de trabalhar mais e as nossas artérias também podem dilatar. Isto pode ter aqui alguma implicação também na saúde do nosso coração? Sim, pode ter impacto. O calor excessivo pode ter impacto quer na desidratação, portanto diminui o nosso volume sanguíneo e isso vai fazer com que o sangue tenha mais dificuldade em chegar a todo o corpo, portanto é essencial manter uma boa hidratação neste período, evitar as horas de maior calor e já que estávamos a falar de atividade física, a atividade física preferencialmente ser em horários em que há menos calor, portanto ou muito cedo de manhã ou ao final da tarde, porque de facto tem impacto. E sobretudo pessoas que já tenham doença cardíaca conhecida, essas pessoas sofrem mais do que pessoas que não tenham patologia cardíaca. Portanto, a hidratação é essencial no verão. Tem que ter aqui um controle ainda mais rigoroso. Mais apertado, Agora, sim. Continuamos a falar de uma das maiores causas de morte em Portugal. Sim. A doença coronária, o infarto agudo do miocárdio, é a segunda principal causa de morte em Portugal, a seguir ao AVC. No resto da Europa até é a principal causa. Em Portugal é o AVC muito associado, se calhar, ao consumo excessivo de sal que temos, sendo que o consumo excessivo de sal se associa a esse risco vascular cerebral, portanto, bastante importante, ao passo que nos outros países não há tanto esse consumo e, portanto, o risco de doença coronária sobrepõe-se ao risco de doença vascular cerebral e, portanto, é uma patologia muito, muito frequente, é causa de morte e, às vezes, morte súbita e, portanto, às vezes são situações dramáticas e aquilo que nós pudermos fazer para prevenir, devemos fazê-lo. E que merece, de facto, a nossa atenção em qualquer idade. O que é que nós podemos fazer para prevenir? Quais são os principais fatores de risco e aqueles que podemos controlar? Há fatores de risco que nós não conseguimos controlar. A idade, nós sabemos que quanto a idade avança, o que está na base da doença coronária é um processo que nós chamamos de aterosclerose, que não é mais do que a deposição de gorduras, de lípidos, na parede das artérias, com uma atividade inflamatória e que vai obstruir as artérias, neste caso as artérias do coração. E, portanto, esse processo vai acontecendo ao longo da vida. Mais cedo ou mais tarde, nós sabemos que mesmo crianças já podem ter algum processo de aterosclerose inicial. Isso não tem impacto, portanto, até se considera que pode ser normal, mas com o avançar da idade há tendência a isto ocorrer. Há esse fator, nós sabemos que os homens têm mais risco em relação às mulheres, portanto, há aqui um componente hormonal que protege as mulheres e, portanto, nós com isto não podemos muito mudar. Mas há os fatores de risco modificáveis e são esses que nós devemos trabalhar e devemos todos tentar ter controlados, que são eles o não fumar, portanto, o quem fumar deixar de fumar, isso é muito importante, e eu até alerto que o período de férias pode ser um período bom para o fazerem, porque baixa o nível de stress, muda a rotina, então se calhar agora é uma boa altura para eu experimentar deixar de fumar. E às vezes pode ser possível conseguir, alguns doentes conseguem. Sem dúvida. Portanto, o deixar de fumar ou não sequer iniciar portanto, esse hábito. O consumo de bebidas alcoólicas também em excesso, até porque isso também vai contribuir para a desidratação, então aí no verão ainda pior. O controle da hipertensão, da tensão arterial, portanto, os doentes hipertensos, e nós sabemos que mais de 40% da população adulta portuguesa é hipertensa, muitos não sabem, mas quase metade da população adulta portuguesa é hipertensa. Daí o reforço também para não se esquecerem da medicação, não é? Exatamente, porque isso depois vai dar picos de tensão arterial, portanto, tensão arterial muito alta e que pode dar um AVC. Outros fatores de risco, a diabetes. Nós sabemos que se tivermos uma alimentação saudável, se praticarmos atividade física, podemos reduzir esse risco.
não anulamos completamente, porque há componente genético também, e, portanto, o que é importante é que os níveis de glicemia, portanto, o açúcar no sangue esteja controlado, e, portanto, nos doentes diabéticos ter isto muito bem controlado, nas outras pessoas terem atividade de estilos de vida saudáveis para evitar virem a ter. Colesterol, que falamos sempre também, não é? Portanto, colesterol, tentarmos não ter o colesterol elevado. Como é que nós podemos fazer isso? É a mesma coisa, atividade física e controlo alimentar. Claro, nós também sabemos que há um componente genético, às vezes há uma associação familiar e nessas pessoas é a toma da medicação. Portanto, o que nós queremos é que esses fatores de risco estejam controlados. Portanto, se eu sou hipertensa, mas se eu tenho as minhas tensões que estão controladas com a minha medicação, o meu risco baixa drasticamente. Portanto, e nas férias esse risco deve-se manter, até porque lá está, essa saída da rotina e o não tomar, por exemplo, a medicação, pode fazer com que haja um evento nas férias. E depois são situações muito dramáticas quando isso acontece. Sem dúvida alguma. Há aqui alguns sintomas de alarme que não devem ser desvalorizados, Sra. Doutora, se ao correr mal. Sim, e isso é importante chamar a atenção para isso, para esses sintomas, porque são sintomas que podem surgir subitamente. E o clássico, e que toda a gente, penso eu, que tem noção que pode existir, do infarto agudo do miocárdio, é a dor no peito. Que pode ser de diferentes formas. Pode ser um peso, pode ser um aperto, pode ser uma sensação que a pessoa nem sabe bem descrever, pode ser mesmo uma dor. Habitualmente essa dor surge em repouso, mas também pode surgir em esforço, ou ter surgido nos dias anteriores em esforço e depois até já surge em repouso. É frequente ela haver uma irradiação dessa dor, mais frequentemente para o braço esquerdo, também para o braço direito, mas muito mais raramente. Pode até vir aqui à mandíbula. Nós cardiologistas, que a dor do infarto pode vir da mandíbula até o umbigo. Portanto, também pode ir aqui à zona do epigastro. E isto muitas vezes associa-se, além desse mal-estar no peito ou epigástrico, por exemplo, a vómitos, náuseas, diarreia. Portanto, assim, uma sensação de mal-estar geral. Sensação de arrepios, sudorese. Portanto, estes sinais são sinais que devem fazer-nos pensar que pode ser um infarto agudo do miocárdio. E o que é que devemos fazer de imediato? E na dúvida É ligar o 112. Há pessoas que podem ter tendência a é mais rápido se eu for de carro e chegar ao hospital. Não. Porquê? Em primeiro lugar, porque a ambulância, ao chegar, já traz um eletrocardiógrafo, portanto, o aparelho para fazer o eletrocardiograma para eu já ver o que é que se passa. E dependendo daquilo que existir, pode a indicação daquela pessoa que está com a dor e que está com o infarto não ser ir para o hospital mais próximo, pode ser ir para outro hospital que tenha uma intervenção que faz desentupir a artéria de forma quase imediata. Portanto, é importante por isso. E por outro motivo, a pessoa vai a conduzir e pode ter um desmaio, pode ter um acidente. Isso arrisca a ele e aos outros. Não é? Portanto, 112 e é a ajuda a chegar a casa e não é nós irmos à procura da ajuda. Portanto, nós temos um bom sistema montado, um sistema que está bem estruturado. À chegada do doente aos hospitais, a equipa estará preparada para o receber? Sim, nós temos uma muito boa rede. Nós chamamos essa rede a Via Verde Coronária, que existe distribuída do norte a sul do país e nas ilhas também, em que nós temos equipas que estão preparadas para desentupir as artérias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, são equipas que estão treinadas para quando há um evento e essas equipas podem ser ativadas, por exemplo, quando o doente está a sair da própria casa. Com o eletrocardiograma alterado, pode não ser necessário que o doente chegue ao hospital para a equipa ser ativada. Ou a equipa está no hospital durante o dia, durante o horário de trabalho normal, mas, por exemplo, ao fim de semana ou à noite, a equipa, se for ativada, chega à hora, às vezes até chega antes do doente chegar ao hospital. E, portanto, isso poupa-nos tempo. E tempo, é como nós costumamos dizer, é miocárdio, é músculo cardíaco. Porque o músculo cardíaco, até o que nós sabemos hoje em dia, não se regenera. E, portanto, havendo perda de músculo porque está em sofrimento, esse músculo é músculo que fica perdido. Portanto, quanto mais cedo nós tratarmos, melhor, não é? mais nós recuperamos miocárdio. Neste caso, tempo é saúde. Há pessoas que recuperam Sim. muito bem. Sim, sim. Há situações em que nós podemos ter situação em que o miocárdio fica, entre aspas, atordoado, em que ele até deixa de contrair aquela região do miocárdio, mas porque esteve em sofrimento, mas não morreu, o tecido não morreu. E esse miocárdio é possível recuperar. Há miocárdio que não, que morreu e que deixa uma cicatriz, e essa cicatriz não mexe, e portanto depois deixa de contribuir para a função de bomba que o coração exerce. E pergunta-me, e nós conseguimos saber que doentes é que vão evoluir de uma forma ou não? Nós podemos prever, mas nunca se consegue ter certeza absoluta. Nós sabemos que quanto mais tempo demorar o doente, maior a probabilidade do músculo morrer e, portanto, de não se conseguir recuperar. E depois há a medicação também, que logo no imediato é dada para ajudar a que o miocárdio recupere. Portanto, depois o doente terá que ter aqui um acompanhamento também ele rigoroso, não é? Apertado, para tentar minimizar o máximo de sequelas, não é? Consequências. Sim, dependendo de como tenha evoluído o infarto, o doente
deve ser seguido sempre uma consulta de cardiologia, isso é garantido. Idealmente, até após a alta, um mês após a alta, deve ser visto. Isso é na situação ideal, nem sempre é possível, mas é o ideal. Para quê? Para perceber, em primeiro lugar, apareceram sintomas novamente, não apareceram sintomas, a medicação está-se a dar bem, está a surgir algum efeito colateral de alguma medicação, está a fazer efeito e, portanto, é importante este seguimento na consulta de cardiologia posteriormente. E quem já teve um evento está mais vulnerável a ter um segundo? Infelizmente, sim. Nós sabemos que uma pessoa que já teve um infarto tem risco de vir a ter um segundo infarto, tem um risco superior à população em geral. Porquê? Porque houve ali qualquer coisa que fez com que o infarto acontecesse, sejam eles os fatores de risco, ou até os que nós conhecemos, ou até fatores de risco que nós não conhecemos. E isto não é para alarmar, mas às vezes nós temos doentes com idade jovem, que sem grandes fatores de risco e que têm um infarto. E nós, nessas pessoas, nós não conseguimos dizer porque é que isso aconteceu. Portanto, e porquê é que acontece? Não sabemos. Há o componente genético, não é? Pois, exatamente. E que nós ainda, um peso muito grande. E que é multifatorial e, portanto, e que nós não conseguimos saber ao certo naquele indivíduo e, como não sabemos, não conseguimos tratar. Portanto, aquilo que nós sabemos tratar, que é os fatores de risco, é o estilo de vida saudável, que todos nós sabemos que devemos ter, nem sempre cumprimos, porque no dia-a-dia às vezes é difícil, mas é tentar sobretudo isto, estilo de vida saudável, e com isso nós estamos a prevenir o máximo que podemos a ocorrência de um infarto. Lembrar só aqui uma coisa, que às vezes há pessoas, isto pela minha prática clínica, que às vezes nós tratamos a artéria coronária e o doente fica, doutora, porquê é que isto me aconteceu com esta idade? E às vezes, porque eu fazia tudo bem, eu não sou fumador, claro. Nunca bebi, nunca cometi excessos. E às vezes pessoas, por exemplo, de 70 anos. E o que eu digo a essas pessoas é, o senhor se calhar tinha uma carga genética que se não tivesse feito isto, já tinha tido aos 50. E a gente conseguiu adiar. Portanto, é sempre pensar que aquilo que nós fazemos da adoção dos hábitos de vida saudáveis é prevenir, é o máximo que nós conseguimos fazer para prevenir o aparecimento do evento, do infarto. E incutir esses bons hábitos logo desde a infância. Desde a infância. Aliás, desde a gravidez, as mães aos seus bebês. Exatamente. Nós sabemos que aquilo que as mães comem tem influência depois no desenvolvimento do bebê, quer in utero, quer depois após o nascimento. Sim. E há alguns números que revelam que há mais casos destes durante o verão, precisamente por esse relaxamento na medicação ou não há a dados, situação do calor? Não há dados sobre isso, não. Portanto, o que nós sabemos é que no verão pode haver essa tendência, não é? Pronto, pela questão das férias e da rotina, das pessoas terem tendência a sair do seu habitual e, portanto, fazerem este tipo de mudanças que nem sempre são boas. E, portanto, aqui o alerta é mesmo esse. Cumprir a medicação e levar a medicação e serem prevenidos. Por exemplo, eu vou de férias uma semana, eu nem sei quantos medicamentos é que eu tenho. Eu vou ver, porque se eu não tiver, eu vou precisar de ir comprar à farmácia. E se eu não tiver receita, eu vou precisar ter a receita para levar. Portanto, fazer esse cálculo para não chegar a meio das férias e agora não tenho, nem tenho nenhuma farmácia perto, como é que eu vou fazer? Portanto, a pessoa prevenir-se e organizar-se no sentido de conseguir ter a medicação durante as férias todas. É uma gestão, é uma responsabilidade individual. Exatamente, sem dúvida alguma. Obrigada, Sra. Doutora, por estar aqui connosco Obrigada eu, foi um gosto. Programa, alertar-nos então para estes cuidados